Salve galera ligada no Bauru Mil Grau, seja muito bem-vindo para mais um programa nessa segunda-feira. Hoje eu tô aqui do lado dele, Lucas Rocha. Beleza, Lucas? Boa noite, Josa. Boa noite a todo mundo que já está acompanhando a live, já está acompanhando o Bauru Mil Grau na TVC, canal 13 da NET. Hoje, muita coisa bacana sobre o Bauru Basquete, né? Afinal, a semana passada foi excelente pro time. Com certeza, 2 vitórias do Bauru Basquete e antes desse programa começar, eu gostaria da sua participação, gostaria de convidar você a participar do programa, né? Então estamos ao vivo no Facebook, tá? Esse programa tá, claro, passando na net para toda a Bauru, mas também está sendo transmitido no nosso Facebook, Bauru Mil Grau. Se você está assistindo pela televisão, acessa lá o Facebook, Bauru Mil Grau e comenta lá na live com a gente, manda sua pergunta, interage com a gente. Que a gente tem o Lucas Rocha aqui, um cara que sabe muitas coisas, vai poder responder melhor. Eu não vou saber responder as coisas muito técnicas, mas eu passo pra ele. E as coisas que é mais engraçada, eu faço, né, Lucas? Aí já pode começar já com o sábado. Sábado. Tem muita coisa engraçada pra falar de sábado. Com certeza. Sábado foi um jogo muito bom pra nós. O melhor jogo, é o jogo mais esperado da minha vida. Porque assim, eu tenho 2 jogos que eu gosto muito. Que eu espero o campeonato inteiro, entendeu? Por motivações próprias. Por motivação própria, né? Igual todo palmeirense espera um derby com o Corinthians, né? Igual todo flamenguista. Qual que é o maior rival do Flamengo? É o Vasco. É o Vasco. Todo francano espera o jogo do Bauru Basquete. E todo bauruense espera o jogo de Franca. Mas não é jogo de Franca que eu vou falar, não. É do jogo do Mogi das Cruzes. Teve o clássico no sábado em Imbaraí. Eu falei Franca, mas é Mogi. É o jogo que a gente tava esperando muito, o jogo contra o Mogi das Cruzes, o clássico paulista, e o Dragão venceu. Saiu na frente aí. Importante essa vitória, né? A equipe bauruense precisava primeiro conquistar a vitória da quinta-feira contra São José, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essa partida também. Eu nem lembro de São José, eu tô lembrado do jogo contra o Mogi. Mas que, acima de tudo, o time precisava dessas vitórias cascudas fora de casa, né? Porque muita gente contestava nesse início de competição esses jogos que o Bauru teve, principalmente contra o Corinthians e Paulistano, que tinham sido os jogos mais difíceis fora de casa. A resposta do time não tinha sido tão boa. E semana passada foi diferente, né? 2 vitórias muito importantes. Quinta-feira contra São José é um jogo difícil, com prorrogação, um jogo onde o aproveitamento foi muito baixo do time. E no sábado, né, contra Mogi das Cruzes, 69-61, tinha toda uma situação envolvida que não vem dessa temporada, né? Vem de temporadas anteriores. Bauru não vencia Mogi no Hugo Ramos desde 2015. Desde a semifinal do NBB 7, quando perdia por 2-1, depois empatou naquele jogo épico 2-2 com prorrogação e fechou em Bauru, indo para a final naquela oportunidade contra o Flamengo. Depois disso tinham sido 7 jogos e 7 vitórias consecutivas de Mogi. Essa sequência foi interrompida no último sábado, e uma vitória muito importante até por conta de como o time se comportou defensivamente, né? O time foi muito cascudo, vendeu muito caro tudo que Mogi fazia ainda, no ponto de vista de sistema, se ia usar o JP Batista, se ia contra-atacar. O Bauru estava muito bem preparado para todas essas situações e por conta disso conseguiu vencer um jogo onde mais uma vez não conseguiu ter uma grande atuação, né? Então fica essa mensagem dos jogos da semana passada, principalmente desse jogo contra Mogi, né? O Bauru venceu um adversário cascudo, tendo muita dificuldade, mas principalmente conseguindo se manter no jogo defensivamente, né? A defesa deu essa grande vitória para Bauru, depois teve sabedoria para fechar o jogo, com Larry, com Enzo, principalmente, né? Ali nas bolas finais de lance livre, e muito importante para a sequência, né? Bauru agora tem 10 vitórias e 2 derrotas em 12 jogos, e Mogi já fica com 4 derrotas, Pinheiros tem 4 derrotas, Franca e Paulistano com 3, mas Bauru ainda enfrenta esses 2 times, né? Então é importante que o campeonato siga dessa maneira. Muita gente dizia que o jogo mais complicado do retorno era esse contra Mogi, e esse jogo já passou, né?
ver o que vai acontecer, mas esperançoso e principalmente muito contente, né? Muito satisfeito com o que eu vi na semana passada. Podemos falar que quem tem Larry Taylor ganha nesse clássico, porque desde 2015 a gente ficou 7 jogos apanhando pro Mogi, né? Seguido, que a gente perdeu pro Mogi. O Larry Taylor saiu daqui depois da temporada 2014-2015, Todos né? esses 7 jogos ele jogou por Mogi. Ele jogou contra o Mogi. E na volta dele para Bauru, a gente ganhou os 2 jogos em cima do Mogi, ele vestindo a nossa camisa. Quem tem Larry Taylor vence o Clássico Paulista? As famosas coincidências do esporte, né? Ele foi muito importante no final do jogo ontem, né? E já tinha sido muito importante no primeiro turno, Sim. Quando ele estreou aqui em Bauru justamente contra Mogi. É um jogador fantástico, né? É claro que Bauru tem o Cauê também, que vem revezando com qualidade na medida do possível, dentro das limitações dele. E é muito importante que a gente, como torcedor e cronista, entenda o tamanho de cada jogador dentro da equipe, né? Claro que um ou outro jogador pode ter uma atuação acima da média, mas eu acho que se todo mundo conseguir se doar para o sistema, né, e entender o tamanho de cada um dentro da rotação, as coisas vão começar a caminhar de uma maneira positiva, e é o que vem acontecendo, né? Acho que esse início de temporada de Bauru é muito proveitoso. Eu queria que a gente falasse um pouco mais do jogo do São José, a vitória da quinta-feira, mas antes disso eu queria mandar um abraço para a galera que está assistindo a gente no Facebook aqui, ó. Matheus Felipe, Luiz Otávio, Bino, o Gil Batista, ó, o Matheus Rodrigues falando vai Bauru, José Neide, boa noite, o seu Zé tá mandando um abraço pelo Facebook da dona Neide. Grande abraço pro seu Zé. Seu Zé, eu amo a maior você, seu Zé. figura do Bauru Basquete. Aqui, ó, Pedro Renato, então a galera assistindo no Facebook aí, se você tiver algum questionamento, alguma pergunta, quiser zoar o Mogi aqui com a gente, que é muito válido, muito importante que você zoe o Mogi aqui com a gente, é só comentar aqui no Facebook que a gente vai ler todos os comentários. E outro recado rapidinho, eu queria convidar você para acessar o nosso site, o site do Bauru Mil Grau. Por quê? Porque agora a gente está atualizando ele estava um tempo parado, agora está atualizando, tem que entrar nele, entendeu? www.baurumilgrau.com.br. Lá a gente tem notícias, pré-jogos, tá? Quem que o Bauru vai enfrentar hoje, não sei o que, tal. O pós-jogos com análise, então tudo isso você acessa no nosso site e também tem os melhores momentos de cada partida. De vez de você precisar ir lá no YouTube, né, pegar o vídeo, um exemplo de 2 horas que tem a partida, assistir as 2 horas para ver o jogo, lá no site do Bauru Mil Grau tem resumidinho, vídeo pequenininho, bonitinho para você assistir só o que valeu a pena ali, os melhores momentos. Então acesse nosso site www.baurumilgrau.com.br e logo ó, tá chegando as camisas do Bauru Mil Grau, hein? Essa aqui é uma delas, que não tá mais à venda, quem não comprou perdeu. E vai ter outras camisas. Esses são os recados dados e eu queria falar, né, mais a profundo referente a esses 2 jogos. A gente falou muito do jogo contra a equipe do Mogi das Cruzes. São José, a gente teve um jogo aqui no Panela que foi acirrado, né, cara? Foi ponto a ponto, foi bola a bola, um jogo de prorrogação e em São José não foi diferente, né? Foi até o último... a gente dependia ali do Larry Taylor na última bola, a bola acabou não entrando, mas foi 2 jogos difíceis, né, Rocha? Com certeza. Bauru jogou 2 prorrogações até agora na temporada, e as 2 prorrogações coincidentemente contra São José. E foi um jogo muito duro do ponto de vista de encaixe tático, né? Porque São José não tem um pivô 5, né? Claro que contrataram para a temporada Wesley Sena, também veio o Daniel Alemão depois, mas o Wesley foi para a Espanha e o Daniel Alemão acabou se machucando. Trouxeram o Mineiro, mas o Mineiro foi contratado depois que o prazo para inscrição do Campeonato Paulista já havia se encerrado. E até em cima disso, São José fez, a partir do segundo quarto, uma defesa por zona contra Bauru. E o aproveitamento de Bauru nessa partida foi muito baixo, né? Bauru converteu 4 bolas de 3 pontos em 29 tentadas. Não chega nem a 14% de aproveitamento. E fazia muito tempo que eu não vi um aproveitamento tão baixo. E quando você defende por zona,
Tudo que você deseja é que seu adversário arremesse e não converta as bolas de 3. Porque vai minando psicologicamente os jogadores, né? O cara vai tendo liberdade, vai chutando e vai errando, ele acaba tentando outras situações, afunilando um pouco mais o jogo, buscando os pivôs embaixo, e essa foi a grande dificuldade de Bauru dentro do jogo contra São José. É claro que teve alguns momentos onde a equipe se desconcentrou e acabou sofrendo muitos contra-ataques, São José voltou também ao jogo assim, mas principalmente por conta desse encaixe ofensivo, né? Isso faltou bastante lá em São José. E Bauru só venceu essa partida contra São José porque tanto o Jefferson como o Lucas Mariano tiveram uma atuação acima da média e embaixo da cesta, né? E mesmo com muita marcação, sempre cercados de 2 a 3 jogadores, eles conseguiram se desdobrar e garantir essa vitória para Bauru contra São José, né? O time de São José é um pouco maluco e esse início de temporada também não deixa de ser, né? A gente vê muito perde e ganha. Equipes que ganham de 20 aqui, de um adversário forte, e depois complicam o jogo contra um adversário de categoria inferior. Mas São José é uma equipe com boa qualidade individual, né? Sofre muito por não ter feito pré-temporada, por conta de toda a indefinição, vai jogar Paulista, não vai jogar NBB, não vai, quem que vai contratar, vai poder contratar estrangeiro, ficou toda essa situação. E os jogadores por lá foram entrando conforme foram chegando, né? Não é como o Bauru. O Bauru fez uma pré-temporada de 1 mês, e até no caso do Fúvio, que a gente vai falar daqui a pouco, também teve um período de adaptação e condicionamento físico para que ele pudesse entrar em quadra. São José não teve isso, treinou uma semana, já jogou, chegou estrangeiro, né? O Sadi, o armador, chegou, o Johnson, lateral, treinaram um dia, já foram para o jogo, né? Então é uma situação complicada para São José administrar. Acho que até por conta disso vão ficar fora dos playoffs, né? Vai ser a equipe de NBB a ficar fora do playoff. E querendo ou não, Bauru teve muita dificuldade nessa questão de qualidade individual de São José. A gente vê aí alguns lances, né, principalmente Bauru definindo perto da cesta, né, o aproveitamento para 3 pontos, como eu havia dito, foi muito baixo e as bolas de 3 pontos que foram convertidas foram no início do jogo. Bauru ficou o último quarto e a prorrogação inteira, né, esses 15 minutos do jogo, sem converter nenhuma bola de 3 pontos. Acho que em condições normais, nenhuma equipe venceria esse jogo. Bauru venceu por conta da atuação acima da média dos seus 2 jogadores interiores. Com certeza. E por causa desses fatores aí que a galera achava que seria um jogo fácil contra o São José, né? Uma equipe que estava com indefinição no começo da temporada, né? Você comentou isso, começaram a treinar muito tarde, jogaram... Eles tinham até dado a notícia que eles não participariam do NBB, né? Isso abalou bastante a galera, a torcida de São José na época. E você fala assim, Bauru, líder do campeonato, vai enfrentar a equipe do São José. Os 2 jogos que o Bauru Basquete teve mais trabalho, na minha opinião, né? Os 2 jogos que teve prorrogação foi contra essa equipe, que jogou muito bem contra a gente, mas também com os erros que a equipe bauruense teve também, que você já comentou. Sim. E dentro desse Campeonato Paulista você não pode cair dentro da armadilha desse tipo de competição, né? Entrar para jogar um jogo dessa maneira imaginando que não vai ter tanta dificuldade assim por conta da colocação da equipe. Quem tem pensado assim nesse início de Paulista, já estamos aí praticamente na reta final, quem tem pensado dessa maneira tem se complicado, né? E quarta-feira teremos um jogo aqui contra a Sorocaba e engana-se quem pensa que é uma partida completamente tranquila. Eu acho que quem tem que deixar o jogo tranquilo é a própria equipe de Bauru e pelo que fizer dentro de quadra, né? Ninguém, eu costumo usar muito essa frase também, né? Ninguém ganha jogo em foto mais no basquete, né? Aquela foto quando antes de começar o jogo, junta a formação, ninguém ganha mais dessa maneira, né? Tem que mostrar dentro de quadra
e eu acho que o grande trunfo de Bauru nesse início de Paulista, nessas 12 primeiras partidas, é justamente esse, né, de respeitar e valorizar cada adversário, entender como cada um joga e conseguir criar antídotos e principalmente uma maneira de levar vantagem contra todos esses adversários. É isso aí, eu vou mandar um abraço pra galera aqui do Facebook, ó, a Giovana tá assistindo, a Giovana, eu não sei falar seu sobrenome, Giovana, é Piacente, né? Sobrenome dela. Lucas Ramos, manda um salve aqui, Leque, tá aí o seu abraço, Lucas Ramos. O Matheus Rodrigues tá cobrando narração 1000 grau, pra mim fazer narração 1000 grau. Vou fazer, velho, dá trabalho demais. Mas você vai mandar abraço pro Cuca, igual mandam por aí também? Não, esse abraço eu tenho que ler aqui, ó, porque eu leio antes, depois eu leio na cabeça, depois eu leio que tá aqui, porque a galera é sem vergonha. Um abraço pra Lu Santos, a mulher do Edivaldo, parceira de viagem, sempre quando eu viajo com o Edivaldo, pros Jogos das Estrelas, etc. Tiaguinho Miranda, o Genário, Giovanni Toledo tem uma pergunta aqui, Rocha. Ele tá perguntando da estreia do FUV, a gente já vai falar disso. Um abraço Miguel Barbosa, Antônio Neves, um abraço para todo mundo que tá acompanhando a gente no Facebook. Se quiser participar do programa aqui com a gente, é só comentar aqui na live que a gente vai ler seu nome e a gente vai responder a sua pergunta. Então, o Giovanni Toledo está perguntando sobre o FUV. Ele perguntou se o FUV estreia contra a Franca. O próximo jogo a gente tem a Liga Sorocabana no meio de semana agora, mas domingão já é dia de clássico também. Isso, retorno, Franca sem Lucas Dias, sem Rafael Hetzheimer, sem Didi, todos eles vão se apresentar na Seleção Brasileira na quinta-feira, e Bauru ainda vai sem o FUV para Franca, né? Ainda não tem condição dele estrear, ele está sendo avaliado toda segunda-feira, né? Faz toda semana todos os trabalhos físicos, e na segunda-feira vão dando um parecer para a comissão técnica de como tem sido a adaptação dele, a evolução dele dentro dos trabalhos. Para essa semana ainda não vai dar para usar ele, mas para outra semana sim. Então a estreia do Fúvio deve ser no dia 13 de setembro, quando o Bauru enfrenta o Osasco. É isso aí. E o que esperar do Bauru Basquete agora, ainda sem o Fúvio, né? Ainda sem o Alex que está fora, mas o que esperar para esses próximos 2 jogos que a gente vai ter? Liga Sorocabana na quarta-feira, queria convidar todo mundo para lotar o Panela. O Bauru Basquete já anunciou a venda de ingresso, tá lá na página do Bauru Basquete. Todo mundo paga meia, se eu não me engano. Se eu falar errado, tô ferrado aqui. Mas já alguém vai te cobrar aí. Mas eu acho que é isso. Qualquer coisa, se tiver algum problema, o Josafá do Bauru Mil Grau, né, o dono de Bauru, já autorizou todo mundo a pagar meia entrada na quarta-feira. Mas se não for, vocês me desculpam. Mas eu acho que quer ver? Ó, tá aparecendo aqui, ó. Eu já vou confirmar aqui agora. Mas o que a gente pode esperar do jogo contra a Liga Sorocabana e do jogo contra a Franca, a gente já comentou. Aqui, ó. Todos pagam meia. Ufa, graças a Deus. Um problema menos pra figura. Um problema menos pra mim, então todo mundo vai pagar meia. Então vamos lutar quarta-feira o Panela de Pressão. A gente tava com saudade, ficamos 2 jogos aí fora. Agora, nossa casa, né, mano? E são praticamente aí os últimos jogos da primeira fase aqui em Bauru. Terá esse jogo contra a Sorocaba na quarta. Depois são mais 2 contra Paulistano e Corinthians, mas isso na última semana da primeira fase, né? nos dias 19 e 21 de setembro. Eu espero essa semana a equipe ganhando cada vez mais elementos táticos e técnicos dentro das partidas, e principalmente emocionais, né? A gente vê jogadores ganhando confiança a cada partida, né? Claro que o Lucas Mariano tem feito um grande campeonato, entre os melhores da competição para mim. O Jefferson sempre carrega a equipe com pontuação também, está entre os 5 maiores pontuadores do campeonato. O Larry a gente conhece, o Enzo se adaptando bem, mas também sendo importante nessa parte de pontuação. O Gustavo tem a sua importância defensiva, né, e na intensidade que a equipe vai ganhando durante os jogos, e quem vem do banco tendo a sua importância também, embalando, entendendo principalmente o que é exigido quando o jogador está aqui em Bauru, né? Não é fácil jogar aqui em Bauru, a pressão é grande,
eu costumo dizer que quem joga aqui em Bauru está pronto para jogar em qualquer outro lugar, né? A cobrança é muito pesada aqui e eu sinto que os jogadores pouco a pouco vão entendendo isso e isso também dá uma boa perspectiva de futuro, não só para essa semana, né? Essa semana são mais 2 jogos para aproveitar e entender cada vez mais o que precisa ser melhorado e o que precisa também ser dosado, né? E vamos ter mais material de análise com isso. O que a torcida bauruense tinha muito nesses últimos tempos é receio de gringo que chega em Bauru, né? Porque a gente teve... As experiências não foram tão positivas. Teve 2 dispensas aí, né? Depois do Robert Day. O Robert Day, claro, foi um nome muito bom, que já jogava aqui no Brasil, inclusive, né? Pela equipe do Uberlândia. Podemos falar que o Enzo já está adaptado ao nosso basquete? Claro que ele enfrentou equipes só aqui do estado, né? Mas ele vem jogando muito bem e, na sua opinião, podemos já cravar que ele é um futuro Robert Day? Ele está adaptado, jogando muito bem. Contra o Mogi ele deixou um pouco a desejar, né, nos 3 primeiros períodos, mas no último quarto ele foi fundamental na vitória ali, né? Ele era o cara que recebia a bola para sofrer a falta e converter os lances livres. Com certeza. Ainda é um pouco cedo para taxar ele como novo Robert Day, né? Mas eu acho que ele tem esse perfil competidor e principalmente, né, ele é um cara que agrega muito ao grupo. Todo mundo gosta bastante dele. E isso é muito importante na adaptação, né? Nesse fator de você se sentir em casa. Não é fácil você sair do seu país, onde você viveu e se profissionalizou jogando a vida toda, e ir para um outro lugar que tem uma outra cultura, né? Mesmo sendo um país latino também. O brasileiro pensa muito diferente do argentino nessa parte esportiva e principalmente de como lidar com a vida. Mas eu tenho gostado bastante do Enzo nesses 2 primeiros meses dele. É um cara que, além do arremesso, que todo mundo sabe que é algo destacável do jogo dele, ele tem uma leitura impressionante, né? Mesmo quando ele não está bem no jogo, ele faz coisas inteligentes dentro da quadra, né? Ele sempre tem alguma saída, um bloqueio de rebote, um bom passe. E é bom que ele esteja empenhado sempre em ajudar o sistema, né? Claro que vai chegar um ou outro jogo em que as coisas vão caminhar para ele em uma situação de pontuação, como foi Franca contra o América, também no jogo logo após Franca ele fez mais de 20 pontos, mas o importante é ter ele com esse espírito, né, de querer chegar, jogar, se adaptar, trouxe a família toda para cá e ser vitorioso aqui em Bauru. Ele tem esse espírito competidor. Eu acho que isso tem sido fundamental para ele nesse início de passagem pelo Bauru Basquete. Isso aí, nosso tempo está acabando, eu queria ler as perguntas aqui. 2 perguntas, o Gil Batista e o Matheus, eles tiveram a mesma pergunta. Eles perguntaram, por que o Lucão não está na seleção? Uma pergunta que eu faço ao nosso Alexander Petrovic também, técnico da seleção brasileira, fez a convocação. Merecia a vaga, né, o Lucas Maria? Com certeza, eu acho que eu respeito muito os pivôs que foram convocados, Rafael Mineiro, Anderson Varejão, Rafael Hetzheimer, acho que são grandes jogadores, mas o Lucão vive um melhor momento que os 3. E está em condições físicas muito melhores do que os 3 também. E o Brasil precisa de resultados. Esse momento das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, esse momento tem sido difícil para o Brasil, perdeu para a Venezuela e precisa vencer o Canadá e as Ilhas Virgens, né? E eu acho que a gente precisava pensar um pouco mais imediatista nessas 2 vitórias e levar quem está melhor fisicamente. Ele levou o Ricardo Fischer, que eu acho que merecia essa convocação, mas o Lucas Mariano merecia muito também e acabou ficando de fora da seleção. Mas é importante que ele entenda esse passo a passo também. Mais cedo ou mais tarde ele vai voltar para a seleção brasileira e vai voltar pelo que ele tem feito no clube dele. Se o rendimento dele no clube for bom, certamente ele estará na seleção brasileira nas próximas convocações. E a gente fica na torcida pro nosso basquete, pra nossa seleção brasileira.
que vai ter jogos duríssimos agora, que a gente consiga aí as vitórias e a classificação. Nosso tempo já deu, Rocha, acabou o programa já. Mas já? 9h28, muito rápido, né, velho? O tempo... o tempo... Quando o assunto é bom, né, quando as coisas são boas pra você falar, passa rápido. Se a gente tivesse que falar de derrotas, ia ficar muito mais maçante, né? O astral, quando você fala coisas boas, é muito melhor do que quando você tem que falar coisas mais contundentes. De verdade, com certeza. Eu queria convidar você a assistir o Bauru Mil Grau 9 horas da noite, tá? Na segunda-feira. Às vezes vai ser gravado, às vezes vai ser ao vivo. Às vezes, eu vou tentar colocar o programa toda semana, tá? Eu não vou prometer porque às vezes eu não consigo. Mas na internet, Bauru Mil Grau, todo dia tem publicação no nosso Facebook. Nos acompanhe sempre lá. E obrigado, Rocha, pela sua participação. Eu que agradeço, Josa, pelo convite e até a próxima, né? A gente tem feito essa parceria já há pouco tempo, mas certamente estaremos juntos aí nas próximas. É isso aí, galera. O programa Bauru Mil Grau fica por aqui. E até o próximo programa. Mogi não tem NBB. Nem Franca. Nem Franca.